Graça e paz, queridos. Uma boa noite. Amém. A gente está aqui em mais uma live, mais uma terça-feira. Amém. Para a gente poder falar da palavra de Deus. Você que me acompanha, seja aqui através da live, ou seja através dessa gravação, tanto no YouTube, no Spotify. Amém. Eu quero te convidar para que você possa receber da parte de Deus uma palavra, amém? Que vai vir de encontro à sua vida, amém? Compartilha com alguém, é muito importante você estar compartilhando para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus, amém? Então, eu quero orar nesse primeiro momento com você, amém? Quero orar com você, para que a gente possa pedir para que o Senhor nos abençoe, amém? Para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero louvar o teu santo nome por essa oportunidade mais uma vez de utilizar esse espaço, Senhor meu Deus e meu Pai, essa live, para poder ministrar a tua palavra. Eu sei, Senhor meu Deus e meu Pai, no alcance que nós podemos ter. Pai, por isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor me use, Pai. Usa a minha vida. Toma, Senhor, meu Deus e meu Pai, o coração. Toma os ouvidos, Pai, dos ouvintes. Aqueles, Senhor, que vão receber essa palavra, Pai. Que essa palavra possa ser lançada como uma semente. Que seja a tua voz através da minha voz. E que o Senhor possa tocar, Pai, agora nessa vida, trazendo transformação. É o que eu te peço, Pai. Fala a cada coração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meu pastor Fabiano. Para mim é maravilhoso. O Senhor está aqui, que honra para mim. Tá? O Senhor está aqui, tá? Mas eu já quero ser direto. Estou aqui com a minha Bíblia, tá velhinha, mas não abro mão dela. Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Lembrando que toda terça-feira a gente está aqui na live, 25 minutos de live, de palavra de Deus, para que toda terça-feira, 10h30, a gente trazer uma palavra que vai abençoar o teu coração. Meu pastor Fabiano, qualquer dia desse a gente vai marcar para convidar aqui o Senhor na live aqui, para o Senhor deixar a palavra. Que isso, tá? Gênesis 41. Versículo de número 50. Gênesis 41, 50. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 51 diz: José ao primeiro chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Versículo 52 diz: Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, recapitulando aqui, primeiro filho dele teve 2 filhos. Primeiro, ele chamou de Manassés. E ele disse: Deus me fez esquecer dos meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. O segundo ele vai dizer, vai chamá-lo de Efraim, porque ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Primeiro, Deus me fez esquecer. E segundo, ele vai dizer: Deus me fez prosperar. Isso aqui já começa falando grandemente ao meio ao teu coração. Porque na verdade, os filhos de José, ele vai dar o nome dos filhos de José para cada uma etapa da sua vida, do processo que José enfrentou na sua vida. Desde a casa do pai, da forma em que ele sai da casa do pai, por causa do conflito com os irmãos. Então,
e agora ele é governador. Todo esse processo se passa diante da sua vida e o nome dos seus filhos resume exatamente aquilo que foi a sua vida, aquilo que na verdade Deus fez na vida de José. E a gente vai falar rapidamente sobre esses dois tempos que José viveu. Primeiro filho, ele disse Manassés. Primeiro, ele vai dizer que Deus me fez esquecer. Primeiro, Deus me fez esquecer. Fez esquecer do quê? E ele mesmo diz, do meu sofrimento, daquilo que eu sofri. Deus me fez vencer a angústia, Deus me fez vencer os traumas, Deus me fez vencer a crise, Deus me fez vencer todo o meu passado. Os acontecimentos na vida de José poderiam ter levado José para um outro lugar. Os acontecimentos na vida de José poderiam ter gerado nele traumas, sabe, consequências. Mas só que ele está dizendo, Deus me fez esquecer. Na verdade, essa palavra esquecer aqui, tá? Não é esquecer, sabe, amnésia, não, porque ele se lembra. José se lembra exatamente tudo aquilo que ele enfrentou. José se lembra de como ele foi vendido pelos irmãos, porque um pouco mais para frente nós vamos ver o teste que José vai submeter os seus irmãos, quando os seus irmãos estão diante dele para comprar comida no Egito. Então José não se dá a saber aos irmãos e ele vai submeter os irmãos ao teste. Na verdade, ele não esquece. Isso é mais por causa da tradução, a tradução literária. Mas o que José está querendo dizer é, Deus me fez superar. Deus me fez vencer. É como se ele estivesse dizendo, Deus primeiro trabalhou em mim. Deus primeiro trabalhou no meu interior. Deus primeiro trabalhou nas minhas emoções. Deus primeiro trabalhou no meu coração. E eu já tenho algo de Deus para a sua vida. Porque Deus só vai trabalhar através de você se primeiro ele trabalhar em você. Eu vou melhorar essa frase aqui. Antes de Deus trabalhar através de você, ele primeiro vai trabalhar em você. Deus se utiliza dessa dinâmica. Primeiro, ele trabalha em mim. Primeiro ele trabalha em você, para depois fazer algo através de você. Por que Deus se utiliza desse princípio? Porque se Deus não trabalhar primeiro em você, você não vai conseguir administrar aquilo que ele coloca na sua mão. Porque se Deus não trabalhar primeiro dentro de você, se primeiro Deus não tratar as suas emoções, se primeiro Deus não tratar o teu caráter, se primeiro Deus não tratar o teu interior, você não vai conseguir administrar aquilo que ele está colocando na tua mão. E aí você vai colocar tudo a perder. Porque mais para frente, graça e paz, meu amigo diácono Mateus de Petrópolis, meu amigo, tamo junto, glória a Deus. Porque se Deus não trabalha em você, você coloca tudo a perder. Porque mais para frente, José ele vai entender o propósito de Deus ter permitido esses acontecimentos. Ele vai dizer aos irmãos, meus irmãos, se acheguem junto a mim, porque não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus tinha um propósito. Depois, José vai identificar o propósito, e ele vai falar, o propósito é para salvar vidas. José depois ele vai saber que o propósito de Deus ter permitido a dor, o sofrimento, o abandono, a escravidão, foi para salvar vidas. Agora imagina, se Deus primeiro não trabalha em José, o fazendo superar os sentimentos, as emoções, e sem superar o passado, ele não atingiria o propósito, ele não cumpriria o propósito. Em vez de salvar vidas,
na hora que os seus irmãos estivessem à sua frente, ele poderia acabar com a vida dos seus irmãos. Então ele entendeu, Deus me fez superar. Ele está dizendo, Deus trabalhou em mim. Então entenda uma coisa, não tem como eu viver Efraim sem antes viver Manassés. Não tem como eu querer prosperar sem antes Deus me fazer superar. Primeiro Deus trabalha em mim, para depois trabalhar através de mim. Então, quando é que a gente está pronto para avançar? Quando é que a gente está pronto para conquistar? É quando a gente deixa o passado no passado. Isso aqui nem muitos conseguem fazer. Quando é que a gente está pronto para avançar? Quando é que a gente está pronto para prosperar? É quando a gente deixa o passado no passado. Por que tem muita gente que não consegue vencer? Porque está agarrado a coisas passadas, aos acontecimentos passados. Então, por você estar ligado ao passado, você cria um bloqueio que não te impede de avançar, que te impede, melhor dizendo, te impede de avançar, te impede de conquistar, te impede de viver algo novo que Deus está preparando para você. Então não queira conquistar coisas sem antes ter um coração trabalhado por Deus em primeiro lugar. Porque se você não se abre para que Deus trabalhe em você, curando as suas decepções, curando os seus traumas, você não vai conseguir avançar. Porque não tem como avançar preso a coisas passadas. Não tem como eu prosseguir preso a coisas passadas. Por isso que ele diz, por isso ele chama seu primeiro filho de Manassés, porque Deus me fez superar. O que Deus o fez superar? Seus irmãos o venderam. Deus o fez superar a cova. Deus fez superar o ódio pelos irmãos. Deus fez superar uma mentira que levou ele para a prisão. Então, quando ele se abre para que Deus trabalhe no seu coração, aí ele está pronto para viver o que Deus tem para a vida dele. Então, eu começo a entender que algumas coisas só vão acontecer na minha vida quando eu me abrir, quando eu me abro para o trabalhar de Deus em mim. Quando eu me abro para o trabalhar de Deus em mim. Não tem como eu querer ser honrado sem que antes eu seja trabalhado. Não tem como eu querer ser honrado sem antes ter sido lapidado por Deus. Primeiro Deus vai te lapidar. Primeiro Deus vai trabalhar em você, para depois fazer algo através de você. E o que o tempo de Manassés me ensina, já para a gente prosseguir? O tempo de Manassés me ensina que o tempo da dor tem prazo de validade. O tempo da dor tem prazo de validade. Manassés me ensina isso. Porque os acontecimentos do passado ainda estão na memória de José. O que não está presente mais na sua vida, no seu hoje, o que não faz parte mais do seu presente é a dor dos acontecimentos. Ele lembra sem sentir dor. Ele lembra sem permitir que o seu passado interfira no seu presente. Isso é forte. Quando é que eu sei que eu estou preparado para viver algo novo? Quando eu olho para trás, vejo todo o mal que me fizeram, mas isso não muda o meu sentimento hoje.
não muda aquilo que Deus está me tornando, aquilo que Deus está me forjando. Isso é interessante. O tempo da dor é passageiro. Enquanto José está vivendo o processo, José não sabia, mas o tempo da dor estava acabando. Iria chegar o momento de Deus cumprir o propósito. Iria chegar o momento de Deus cumprir tudo o que Deus tinha para a vida dele. É porque no meio do nosso processo a gente não consegue imaginar que aquilo vai ter fim, que o fim está chegando, que o tempo da dor está acabando. Nenhum processo é eterno, nenhuma dor é eterna. A dor, o momento do choro, o momento do processo tem dia e hora para terminar. E o que eu preciso fazer? Permanecer. Permanecer. O segredo para eu não desistir de viver o que Deus tem para mim é permanecer durante o processo. José permanece. Gênesis capítulo 39 vai dizer que Deus era com José. Potifar reconhece. O carcereiro reconhece. Quando José está diante da mulher de Potifar, e a mulher de Potifar está tentando ele vai dizer, como é que eu posso abandonar? De maneira nenhuma eu vou abandonar o meu Deus. José permanece. Então permanece. Porque o tempo da dor não é uma carta branca para eu desistir de perseverar. Eu preciso perseverar. Quem persevera no tempo da dor vive propósito. Persevera. Você está sendo tratado? Persevera. Deus está trabalhando em você? Persevera. Deus está forjando o teu caráter? Persevera. Porque hoje ainda não chegou o que Deus tem para você, mas vai chegar. E eu só vou viver se eu perseverar. Grave essa outra frase aqui. Quem persevera no tempo de Manassés vive Efraim. Nós vamos falar de Efraim agora, o tempo Efraim. Chegamos agora no tempo Efraim. Só vive Efraim quem persevera durante o Manassés. Aleluia. Agora, quando nasce Efraim, olha o que ele vai dizer. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim significa duplo monte de cinzas. Isso aqui é interessante. Primeiro Deus me fez esquecer. Depois Deus me fez prosperar. Olha só a dinâmica de Deus, do trabalhar de Deus na vida de José. Prosperidade só veio depois da maturidade. Ah, se a gente entendesse. Prosperidade só vem depois da maturidade. Glória a Deus. Isso é interessante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não dá para eu querer mudar aquilo que passou. Não dá para mudar aquilo que passou. Mas o que eu posso fazer? Mas dá para permitir que o que passou não me atrapalhe de viver o que virá. Eu vou repetir isso aqui para você entender. José não mudou o passado. Ninguém tem o poder de mudar o que passou. Agora, o que José fez? José se abriu para o trabalhar de Deus dentro dele. É por isso que ele vive propósito. Não dá para mudar o que passou. Mas o que eu posso fazer é não permitir com que o que passou me atrapalhe de viver o que virá. Você não pode permitir. É por isso que Deus trabalha em você. Para que quando o tempo Efraim chega na sua vida, você está plenamente capaz de viver o que Deus confiou à sua vida. Aí por que tem muita gente que não consegue avançar? Está presa ao passado. Está presa aos acontecimentos passados. Está preso àquilo que passou. E Deus está querendo fazer algo novo.
Só que você está preso ao velho. Aí Paulo vai entender essa dinâmica, ele vai dizer em Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Primeiro ele diz, esquecendo-me das coisas. Aí depois ele vai dizer, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Porque estou fazendo algo novo. Só dá para viver o novo quem desapegou do velho. Não dá para andar para frente olhando para trás. José está dizendo, eu ainda me lembro do que me aconteceu, só que isso não me traz mais dor. Eu ainda me lembro do processo, só que isso não altera o meu humor. O que passou, passou. Eu vou repetir mais uma vez aqui. Deixe o passado no passado. Não traga o passado para o seu presente, porque quando eu trago o meu passado para o meu presente, eu não consigo avançar para o futuro. Eu vou repetir isso aqui para você. Quando eu trago o meu passado para o meu presente, eu não consigo avançar para o futuro. Não dá para mudar o que passou, mas dá para não permitir que o que passou me atrapalhe de viver o que virá. Supera. Supera, querida. E em último lugar, terceiro, qual é a palavra? Nós lemos aqui esse versículo, esses versículos. A palavra que mais se repete, o que José vai dizer é Deus. Aleluia. Deus me fez. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. Ele está reconhecendo. Eu só consegui vencer os processos da vida porque Deus fez. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Sabe o que José está dizendo? José está dizendo isso aqui. Se não fosse Deus, nada seria possível. Se não fosse Deus, eu não teria capacidade para esquecer o que passou. Ele está dizendo, Deus me ajudou a superar. Foi Deus que trabalhou em mim. Foi Deus que me fez esquecer. Aí ele diz, foi Deus que me fez prosperar. Ele reconhece que o lugar aonde ele só chegou aonde chegou porque Deus o levou. Eu vou repetir isso aqui é forte. Ele vai reconhecer que o lugar aonde ele está, ele só conseguiu chegar porque Deus o levou. Ele só conseguiu superar, ele vai dizer, porque Deus o ajudou. Ele agora é governador do Egito porque Deus fez. Ele não se esquece de Deus no momento em que está tudo bem. Ele não se esquece de atribuir a Deus o sucesso que ele está vivendo. Ele não se esquece de atribuir a Deus. Ele está dizendo, foi Deus que me fez, foi Deus que me conduziu, foi Deus que me fez vencer, foi Deus que me deu vitória, foi Deus. Porque sem Deus eu não chegaria. Sem Deus ele morreria na mão dos irmãos. Sem Deus ele morreria na cova, ele poderia morrer na cova. Sem Deus ele poderia morrer na casa de Potifar. Sem Deus ele morreria na prisão. Mas ele está dizendo, eu só cheguei aqui, eu só cheguei onde cheguei, porque foi Deus. E quanto a gente que enquanto está vivendo o processo,
ele não se esquece de Deus. Mas basta as coisas estarem bem na sua vida que ele se esquece. Quantas são as pessoas que no momento em que está tudo mal, no momento em que ele está no processo, ele ora todo dia, lê a palavra todo dia, mas basta estar no lugar aonde Deus o levou que ele se esquece de Deus. Se esquece de que ele só chegou porque Deus o levou. Quantas são as pessoas que se esquecem de Deus quando tudo está bem? Quantas são as pessoas que se esquecem de que se não fosse Deus na vida delas, elas não seriam nada? Quantas são as pessoas que se esquecem? José, ele está dizendo, Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. José não está esquecendo de que tudo que aconteceu na vida dele foi Deus. Sabe por causa de que ele não esquece? Aleluia. Grave isso aqui no seu coração, para a gente orar, para a gente finalizar. Sabe por causa de quê? Porque José sempre foi grato. José sempre sabia que Deus era com ele. José olha para a sua vida, olha para a sua capacidade. Pela sua capacidade, ele nunca chegaria ao cargo de governador. Pela sua capacidade, talvez ele nunca chegaria ao posto em que ele estava. Ele reconhece, ele olha para a sua vida, ele olha para os acontecimentos, ele vai dizer, eu só cheguei aonde cheguei, não foi por causa da minha capacidade, eu superei o que superei, não foi por causa da minha capacidade, eu estou aqui porque Deus me conduziu até a este lugar. Saiba de uma coisa, você pode ainda não ter chegado ao lugar que Deus tem para você, mas saiba, ainda que você não tenha chegado a este lugar, mas Deus está te conduzindo para lá. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Deus está te conduzindo para este lugar, querido. Gênesis 39 vai dizer, Deus era com José, Deus era com José, o mesmo Deus que era com José, enquanto estava conduzindo, não abandonou José, aleluia, ele foi com José, fazendo José vencer, e esse mesmo Deus te fará vencer. Esse mesmo Deus te fará chegar no lugar que Deus reservou para a sua vida. José não estava vivendo a realização do seu sonho, não. José estava vivendo a realização dos sonhos de Deus na sua vida. Quando é que eu vivo, José, eu vou melhorar isso aqui. José não estava vivendo os seus sonhos. José estava vivendo os sonhos de Deus. Sabe quando é que as coisas dão certo na nossa vida? Não é quando a gente sonha, planeja ou corre atrás dos nossos sonhos. Eu sei que acontece, mas as coisas começam a dar certo quando a gente começa a sonhar os sonhos de Deus. Em Gênesis 37, José tem sonho. Agora, Gênesis 41, José está vivendo a realização dos sonhos de Deus. Na verdade, os sonhos de José foram o sonho de Deus para a sua vida. José está vivendo o que Deus tinha para ele. E em todo o processo, Deus conduziu. José está reconhecendo, Deus me conduziu. Foi Deus que me tirou. Quando ele se revela aos irmãos, ele vai dizer, foi Deus que me enviou para cá. José reconheceu, em todo o momento Deus estava comigo. Eu nunca estive sozinho. Grava essa frase aqui. Durante o processo, Deus não te abandona. Deus não diz, Deus não te coloca na caminhada do processo sem que ele não esteja contigo. Deus não colocou José no Egito sozinho, Deus estava com José. José pensou em um determinado momento que talvez ele estivesse sozinho, mas Deus estava com José. Deus é com a sua vida, querido. Deus está trabalhando, Deus está te conduzindo, Deus está te moldando, Deus está te orientando, Deus está te guiando. Para quê? Para que você chegue no lugar que Ele tem para você. Então saiba disso. As coisas estão difíceis, mesmo assim, Deus está contigo.
O momento é desfavorável, mas saiba que mesmo no momento desfavorável, Deus é contigo. Deus não te abandonou. Deus está com você. Você vai chegar lá. Você vai fazer como José. Você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para trás, você vai olhar para a sua vida, para o lugar onde você chegou e você vai dizer, Deus foi Deus. Só tem uma coisa, foi Deus. Não foi no poder da minha carne, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Você que talvez está vivendo o processo. Você que talvez está vivendo o momento da dor. Essa palavra é para você. Deus é contigo. Deus está te guardando. Permaneça. Persevere. Talvez o que você está vivendo é o momento do trabalhar de Deus em você. E ainda vai chegar o trabalhar através de você, querido. Enquanto isso, Deus está contigo. É Deus em todo momento. Em todo momento, Deus, Ele é conosco. Amém, querido? Escreve aí nos comentários, Deus é comigo. Deus está comigo. Escreve aí, eu cheguei até aqui porque Deus me ajudou. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai. Eu quero orar, Senhor, por essas vidas. Por aquelas que passaram aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, por aquelas que estão aqui ainda ouvindo essa live. Senhor, eu te peço, não deixa que o processo, Senhor, meu Deus e meu Pai, os faça esquecer de que existe um Deus presente, de que existe um Deus que está guardando, de que existe um Deus que está trabalhando, de que existe um Deus que está fazendo, conduzindo para o lugar que o Senhor já tem reservado. Meu Deus e meu Pai, não permita que o processo venha desanimar o coração dos teus filhos, mas fortaleça em meio ao processo para que os teus filhos vivam, Pai querido, propósito, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, aumenta a chama agora nesse coração. Aumenta a chama agora dessa vida, Senhor, para que os teus filhos, Pai querido, amanhã, Senhor, possam, Senhor, enxergar e dizer, foi Deus que me ajudou. Eu só venci por causa de Deus. Eu só conquistei por causa de Deus. Eu estou aqui por causa de Deus. É por causa de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe sua casa, suas famílias. Meu Deus e meu Pai, vai moldando esse coração, vai moldando esse caráter, para que o teu filho, meu Deus e meu Pai, seja plenamente capaz de viver tudo aquilo que o Senhor vai colocar na mão dessa pessoa agora, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ajuda a vencer os complexos de inferioridade, dizendo que não vai dar, dizendo que não vai chegar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, trabalha agora nessa vida, trabalha agora nessas emoções, trabalha agora, meu Deus e meu Pai, nesse caráter, trabalha agora, meu Deus e meu Pai, nessa vida agora, para que os teus filhos, Pai querido, possam viver tudo aquilo que o Senhor já reservou um dia. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço, Senhor, que o teu filho vai chegar lá, porque o Senhor é nessa vida. Teu filho vai viver propósito, porque o Senhor está ajudando, meu Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por esse tempo de palavra. Senhor, me dá a condição e dá a condição dos teus filhos para que nós possamos estar aqui, Pai, na próxima terça-feira, para ouvir essa palavra. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Faça como José. Nunca se esqueça. Você só chegou até aqui. E você só vai ter a capacidade de chegar ao lugar que Deus tem para você. Por quê? Porque Deus é que te fará chegar lá. Você só chegou até aqui porque Deus é contigo. Você só vai ter a capacidade de chegar no lugar que Deus tem para você, porque Deus te fará chegar lá. Que Deus abençoe tua vida. Graça e paz. Até a próxima terça-feira.